E aí, pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar de um assunto muito presente no nosso dia a dia. O que realmente é a ação do Espírito Santo, beleza? Se a gente passar o olho aí na nossa sociedade, nas igrejas que compõem esse grande tecido social cristão, vamos ver diversos discursos sobre manifestação do Espírito Santo. Uns vão dizer que você tem que rolar no chão e tem que falar em mistério, muitas vezes um mistério que até mesmo ninguém entende porque é tão misterioso. Mas vamos analisar um pouco a Escritura e ver o que realmente o texto bíblico fala sobre isso. Vamos lá. Se começarmos inicialmente com o texto que é usado como base para se falar sobre a doutrina do Espírito Santo no meio pentecostal, vamos ver que é muito discursado o texto de Atos 2. Se olharmos de forma bem sincera o texto de Atos 2, vamos ver que o Espírito Santo desce sobre aqueles irmãos que estão ali reunidos e ele usa uma forma específica para se comunicar com aqueles irmãos. O texto vai falar sobre que alguns falaram em línguas, outros falaram de diversas formas, e ali os irmãos se alegraram. Se analisarmos esse texto de uma forma autônoma ao seu contexto do Antigo Testamento, iremos ver uma atitude totalmente nova do Espírito. Entretanto, todo o Novo Testamento ele é perpassado por inteiro como interpretação do Antigo. Então vamos lá. Se olharmos o texto do Antigo Testamento, veremos uma ação específica do Espírito, que esse ainda não é o Espírito Santo. Na verdade, o que temos no Antigo Testamento é a ação de um Espírito chamado Roá, que é a mesma palavra usada para vento ou hálito. Se olharmos o texto de criação do Gênesis 1, veremos que o Espírito ele paira sobre a face do abismo. Veremos que a terra era trevas. Então, esse movimento de pairar não é um movimento de passeio, às vezes, como a gente entende. O Espírito Santo não estava passeando no shopping com suas crianças e aquela coisa toda que a gente imagina. Mas se analisarmos o texto em hebraico, o Espírito Santo se movia como uma organização. Tem um termo que é usado em hebraico, é vohu vavohu, sem forma e vazio. Se analisarmos o texto grego da Septuaginta, junto com o texto hebraico, existe uma força muito intensa do Espírito Santo ali passando sobre a face das águas. Logo, a partir desse movimento, o Espírito, a Roá, ele começa a organizar. Pega as águas e coloca água em cima, água embaixo, que me parece muito estranho, mas o texto fala. Pega a porção da terra seca e vai fazendo as coisas. Logo, se analisarmos o texto de Atos capítulo 2 à luz da ação do Espírito no Antigo Testamento, vemos que o pneuma, quando desce no Pentecostes, ele organiza as coisas. Organiza por quê? Precisamos colocar uma coisa muito clara nesse sentido. Jesus tinha subido, Paraná, Pão Duro, eu vou lá, mas eu vou voltar, fica aí até vocês serem cheios. Isso aí todo mundo já está de saco cheio de saber. Mas a condição dos discípulos era de tristeza. Tristeza pelo quê? O seu mestre tinha dado uma ordem e tinha subido. Logo, a saudade permeava todos os corações dos discípulos. Nesse sentido, vemos que a organização emocional dos discípulos estava defasada e precisava de algo para que lhes desse esperança, para que esperasse esse Messias com mais firmeza. Nesse sentido, eles estavam todos ali reunidos, muito parecido com os nossos cultos, mas mais numa ótica mais tradicional ali, e aquele negocinho todo. Tristes porque o mestre subiu e o mestre só deu uma ordem para que eles esperassem. Nesse sentido, perceba algo muito interessante. Além de haver essa desordem emocional nos discípulos, eles estavam na expectativa de que Jesus voltaria semana que vem. E Jesus voltaria logo. Eles não tinham essa esperança escatológica de que num futuro bem longínquo, em 2014, Jesus ia voltar rasgando o céu, não. A mente dos discípulos era de que Jesus poderia voltar semana que vem. Logo, eles estavam tanto ansiosos quanto com saudade do Mestre. Nesse sentido, quando
Espírito desce sobre aqueles homens, o Espírito organiza a vida daqueles discípulos. Organiza de que forma? A palavra de Jesus de que algo desceria, que eles seriam revestidos de poder, se cumpre. Então, nesse sentido, cria esperança para aqueles discípulos que estavam esperando Jesus voltar a semana que vem. Então, vejo muito claramente que o centro da ação do Espírito não é te conceder uma língua estranha. Além do mais, porque o Espírito age de diversas outras formas. Não é só em línguas estranhas. Nós pentecostais, temos esse negócio só age dessa forma. Isso, não. O Espírito é um Espírito que organiza. Pelo seguinte fato, se a gente passar aí os olhos na nossa gama de amigos, a gente vai ver muito amigo nosso que fala em línguas, que rola no chão, que faz um monte de palhaçada e não consegue largar a putaria, não consegue largar o adultério, não consegue largar a maldade, o homicídio linguístico que faz com os nossos irmãos. Então, que porcaria de espírito é esse? Fala-se em línguas, mas não tem a vida organizada. A maior prova de que o Espírito Santo age é quando você vê um irmão com a sua vida organizada. E nesse sentido, nós não temos nem pentecostais e nem tradicionais. Nós temos homens que têm a sua vida organizada financeiramente, emocionalmente, conjugalmente, em todos os aspectos. O Espírito que organizava no Gênesis 1 a terra e o Espírito que organizava em Atos 2 os homens também precisa organizar a nossa vida. Nesse sentido, eu vejo algo relevante para que a gente consiga realmente tocar, para que a gente consiga realmente dar peso ao nosso discurso. Falar em línguas é o de menos, qualquer um pode falar. Agora, ter uma vida regrada e organizada pelo Espírito Santo de Deus, aí, meu irmão, você precisa suar a sua camisa. Então, creio eu, lendo o texto de forma sincera, totalmente desvinculado ao discurso tradicional que nós herdamos desde a Igreja Católica, consigo eu ver que o Espírito Santo, ele age como um organizador das coisas da nossa vida. E nesse sentido acontece todas aquelas outras coisas que nós conhecemos. Então fica aí pro pessoal a minha opinião, e creio que muita gente deve ter uma opinião parecida. Se somou alguma coisa para sua vida, amém. Se não somou também, amém. O problema é seu. Mas fica aí a mensagem, que Deus abençoe. Essa é a minha mensagem. Um abraço, galera. É nisso que cremos. Então, galera, fica um abraço aí. E puderam dar um curtir aí e ter um compartilhado do lado. E é isso aí. Fiquem na paz.